O Abel dará todas as instruções para o Samuel conseguir se livrar de Jacques de uma vez por todas. Bom, a essa altura o Jacques vai estar completamente desequilibrado e vai estar fazendo um monte de barbaridade. Ele vai ter atropelado o Ricardo, ele vai ter feito tanta coisa, e o Samuel teme que alguma coisa aconteça com Sofia. A Sofia vai ter desaparecido e o Samuel vai ter achado que foi o Jacques que desapareceu com a Sofia. Bom, tem alguém pedindo resgate, tem alguém pedindo dinheiro. Bom, e o Samuel está muito preocupado com essa situação, e é nesse momento que o Jacques se dá muito mal, porque o Abel aparece para solucionar o problema que o Samuel está enfrentando. O Abel revela para o Samuel como se livrar de Jacques de uma vez por todas. O primeiro passo que o Samuel precisa fazer é encontrar a Patrícia. Bom, a Patrícia, ela está presa, Jacques prendeu ela, e o Abel dá as coordenadas aonde está a Patrícia. Quando o Samuel encontra a Patrícia, aonde o Abel havia dito que Patrícia ia estar, bom, o Samuel ajuda a salvar a Patrícia. Com isso, Patrícia se sente muito grata e acaba dando um vídeo que prova que o Jacques tirou a vida de Abel, sabotou o carro e, consequentemente, tirou a vida de Abel. Com isso, o Jacques passa a responder criminalmente pela morte de Abel. Só que ele consegue um recurso e consegue responder em liberdade. E ele continua fazendo suas maldades, né? Mas o Abel não vai parar por aí de tentar dar instruções como o Samuel se livra de Jacques. Bom, deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Rosa, a essa altura, vai estar completamente fora do ar. Ela vai estar completamente aérea, desorientada, e não vai nem ter consciência da dimensão do que o Jacques foi capaz de fazer, que foi provocar um acidente e ser responsável por ter tirado a vida do próprio irmão. Bom, com isso, Samuel resolve tomar uma atitude. Depois do pai dele ordenar que ele saísse daquela casa, o Samuel resolve sair. Ele compra uma outra casa e ele passa a morar lá. E ainda com a ajuda de Abel, o Samuel consegue encontrar o esconderijo onde o Jacques estava escondendo a Sofia. Com isso, Samuel consegue resgatar a Sofia. Enfim, um caos total, né? A situação muito complicada. Bom, mas aí as coisas não param por aí, né, gente? O Jacques começará a entrar em alucinação. Ele começará a ver o Abel sem o Abel aparecer realmente. Ele começará a brigar com o Abel constantemente. E ao final das contas, o Jacques será condenado por ter matado o Abel. Mas ao invés de Jacques parar atrás das grades, o Jacques ele vai parar no hospício. Bom, esse é o fim trágico de Jacques. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Feito isso, vamos continuar a notícia. Bom, gente, temos que contar alguns detalhes que ficou aí, umas pontas soltas, que eu tive que atropelar, porque tem muitas pessoas que não assistem o vídeo até o final. Então, para as pessoas que assistem o vídeo até o final, eu vou detalhar. Primeiramente, Patrícia entra nessa história e como é que Patrícia tem esse vídeo? Bom, como assim o Jacques atropelou o Ricardo? Bom, todas essas perguntas eu irei explicar para vocês. Bom, o primeiro ponto a se destacar é que o Jacques está sendo chantageado por Ricardo após ele ser demitido da Boaz,
após uma jogada de Jacques ao tentar conseguir a presidência da Boaz, manipulando a Philippa para que Philippa votasse nele para ele ser o presidente da Boaz. Só que sem sucesso, né? Sem sucesso. A Philippa não fez isso. A Philippa não votou nele, votou em Samuel. Com isso, com forma de retaliação, o Samuel foi lá e demitiu o Ricardo, o que deixou o Ricardo furioso. E aí o Ricardo passou a chantagear o Jacques, exigindo seu emprego de volta. Caso contrário, o vídeo dele sabotando o freio de Abel seria vazado para a imprensa. Enfim, no caso, ele iria mostrar o vídeo para a polícia, né? Enfim, né? Bom, e aí o Jacques ficou sem alternativa, né? Na visão dele, a não ser se livrar de Ricardo de uma vez por todas. Um pouco antes de Ricardo sofrer o acidente, o Ricardo ele ligou para o Samuel e deixou uma mensagem meio que enigmática, né? Deixou uma mensagem ali, dando a entender que tinha algum trunfo contra o Jacques e tal. Enfim, né? Uma situação bem interessante. E aí logo em seguida o Ricardo sofre um acidente de carro, né? Ele é atropelado. E aí, gente, o que acontece é que a pessoa responsável por ter feito isso foi o Jacques, né? E aí o Samuel liga os pontos, chega à conclusão que foi o Jacques que tentou matar o Ricardo. O Ricardo fica entre a vida e a morte. E aí que entra a Patrícia na jogada. A Patrícia entra nessa história toda aí, né, gente? A Patrícia, ela tem a cópia da gravação. Ela tem a cópia. E aí a Patrícia, ela acaba chantageando o Jacques, né? Bom, e aí? Depois disso aí eu vou comentar mais sobre isso. Eu acho que esse fim de Jacques é um pouco certo, porque realmente, para quem estava acompanhando a trama, percebeu que o Jacques ele tem algum problema, né? Ele não é uma pessoa normal. Desde jovem, ele quis tudo que era de Abel. Depois que ficou adulto, continuou com essa obsessão, né? Quando a gente é jovem, às vezes a gente tem até essa ideia, né, de querer o que é dos outros. Mas quando a gente cresce, né, quando a gente se torna adulto, esse pensamento acaba deixando de existir, né? Porque a gente percebe que isso é feio, né? Uma coisa é a gente querer um brinquedo ali do coleguinha, quer esse brinquedo, é meu. Isso é super comum para uma pessoa que é bem garoto. Mas quando se cresce, né, isso deixa de existir. Mas pro Jacques não, né? Tudo que remete ao passado de Jacques, quando Jacques era novo, tudo reflete nele na sua fase adulta. Isso realmente às vezes acontece com muita gente, né? É preciso conseguir separar as coisas. Mas é difícil. Foram pequenas coisas que aconteceram com Jacques quando ele era muito novo. Ele parou só de tocar guitarra, não realizou seu sonho. Quantas pessoas acontece isso? Ele foi privado de algumas coisas. Ele nem sofreu um trauma muito grande. Enfim, né? O famoso mimadinho, né? Não pôde ter tudo que quis e hoje agora quer tudo do seu jeito e no final das contas passa por cima de todos. Mimadinho cruel, né? Sem escrúpulos nenhum. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até um próximo vídeo.